Esta meia hora teve o apoio de Imecap Hair. Não se deixe enganar com qualquer promessa. Contra queda de cabelo, Imecap Hair. Esta meia hora tem o apoio de Bradesco. Todos os jeitos de pagar com celular. Na Rádio Bandeirantes, eleições 2018. Oferecimento Pressolândia, 40 anos com tudo de melhor para sua casa e os menores preços do mercado. Acesse pressolândia.com.br. E Arquitec, guarda de documentos e informações com serviços de organização, digitalização e armazenamento. 9h01 e na sequência das entrevistas com os candidatos à presidência da República, o Jornal da Bandeirante Gente recebe hoje Ciro Gomes, candidato do PDT. Bom dia, candidato. Bom dia, Zé Paulo. Um abraço a você e a toda a gente querida que, através da Rádio Bandeirante, nos ouve em São Paulo e em todo o Brasil. Como é que o senhor recebe a proposta do candidato do PT, que é praticamente a sua proposta, nome limpo com o nome de dívida zero? Eu creio que as boas ideias pertencem a todos. E eu fico feliz, mas a população deve perceber aí se há um traçozinho de falta de ética. Mas isso, do jeito que as coisas estão esculhambadas no Brasil, isso aí é um arranhãozinho. E o que é importante é que a população fique sabendo que eu não proponho isso porque sou bonzinho. Quando a gente estuda os motores de ativação do desenvolvimento econômico, da geração de emprego, no caso do Brasil, quase metade das energias que ativam ou não ativam o desenvolvimento é o consumo das famílias. E o Brasil está com o consumo das famílias absolutamente estrangulado. 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 200 mil brasileiros vivendo de bico, correndo aí da repressão, e 63 milhões de pessoas com nome sujo no SPC, ou seja, não tem crédito para comprar um sapatinho para o filho ir para a escola. Se isso fosse um problema de 1 milhão e 200 mil pessoas, isso era um problema individual. Mas 63 milhões é um problema macroeconômico. E aí a dívida média é R$ 4.200, eles avulsos, sem proteção de ninguém, conseguem um desconto no leilão de Serasa de 70%, supondo que o governo, protegendo essas pessoas, com a força que tem, a ferramentaria de incentivo que tem o governo, bem intencionado, nós derrubamos isso para R$ 1.200 em média. Refinancio isso em 36 vezes com o crédito do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, troco o juro de 500% por 12%, o banco ganha dinheiro e eu limpo a indignidade que hoje humilha as pessoas brasileiras. É importante que as pessoas fiquem tranquilas, isso apareceu mais como um compromisso técnico, só os meus adversários aqui botaram defeito e virou esse hit da campanha, mas eu garanto que vou ajudar a tirar todos os brasileiros do SPC. Por que o ardido Ciro Gomes às vezes adquire ares de bonzinho? É só para argumentar quando admite a possibilidade de um segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Veja, eu sou o que eu sou. Acho que eu sou mais ou menos como todo mundo é. Quando as coisas são doces, eu sou doce. Quando as coisas são azedas, eu sou azedo. E eu não gosto de vestir máscara para fazer. Eu tenho já, meu caro Rafael. Salomão. Não, Salomão, desculpa. Não, vou ler aqui. Eu tenho 38 anos de vida pública. Se eu fosse esse monstrengo que o meu adversário pinta, eu não teria sobrevivido. Eu fui ministro da Fazenda, administrei a economia do Brasil, ajudei a fazer o real, governei o 8º estado brasileiro, fui o governador melhor avaliado do país, governei a 5ª cidade do Brasil. Nunca respondi por um escândalo, nunca respondi por uma representação, nunca meu nome foi envolvido em qualquer tipo de malfeito moral. E eu me apresento com a indignação dos brasileiros. Agora, evidentemente, sob pressão, eu já demonstrei que sou treinado para decidir com sobriedade. Candidato, é inegável o potencial, o senhor tem carreira política, está desde muito cedo no Ceará, sabe disso, o potencial de transferência de votos do ex-presidente Lula, especialmente na região, mas aqui em São Paulo também. Como é que o senhor vai fazer para barrar o crescimento do candidato do PT, que hoje aparentemente, é o que indicam as pesquisas agora, disputa com o senhor um lugar no segundo turno? E quais são as diferenças básicas para um eleitor que acompanha o noticiário medianamente entre a sua candidatura e a candidatura do PT? A minha candidatura tenta propor ao Brasil uma saída que nos proteja desse radicalismo violento que está descambando para o ódio e agora para a própria violência física.
É evidente que o Coiso, né, a turma está pedindo para não falar o nome dele, o Coiso estimula aí esse preconceito contra negros, esse preconceito contra as mulheres, preconceito contra a população LGBTI, contra índios, contra quilombolas, e tudo isso vai criando uma cultura meio fascista, né, de segregar os diferentes e resolver isso na violência, na bala e tal. Do outro lado, o PT, não é, que tem uma passagem importante na vida brasileira, mas também não pode deixar de fazer um mínimo e humilde de reflexão, não é, das contradições profundas que praticou também. Não é brincadeira, o Palocci é réu confesso, está preso, comandou a economia em nome do PT 8 anos no Brasil. Né? Tem 3 ex-tesoureiros do PT presos. Mas eu nem quero entrar para essa área moral, que já é uma coisa muito crítica. Então vamos falar o seguinte, nós estamos em São Paulo, a principal cidade da América Latina, não é? O motor econômico do Brasil, e o meu amigo Haddad foi prefeito dessa cidade no interior 2 anos ainda que ele saiu. Com o apoio do Lula, indicado pelo Lula, com a força do Lula, o Haddad perdeu para o Dória, né, que é um farsante, no primeiro turno. E isso em todas as urnas da capital. Agora, sobre esse assunto, o senhor disse que o Brasil não suportaria outra Dilma. É exatamente o que eu Fernando penso, Haddad. que é a inexperiência. É. É a inexperiência. O Haddad, eu volto a dizer, eu tenho que ser delicado, porque eu sou amigo dele, pessoalmente. Não é? Eu ajudei o Lula dos 16 anos da luta. Não é possível, eles hoje me agridem, me insultam, mas assim, a minha história está aí posta. Eu ajudei o Lula, o Ceará foi o único estado do Brasil, e acredito que devo isso a uma militância modesta minha, que deu 2/3 dos votos contra o impedimento, contra o impeachment. Aí o PT chega e se alia com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira. Não dá mais para mim isso. Percebe? Com todo respeito ao meu estimado amigo, esse papelão que ele está cumprindo, ou o papel que ele está cumprindo, foi oferecido a mim. Na antevéspera da definição da não candidatura do Lula, o Lula, que é um velho amigo meu, pediu para eu ir lá a Curitiba. É uma revelação importantíssima. Muito importante, ó, que todo mundo saiba disso. O Roberto Requião foi ao presídio, foi lá na prisão e ligou para mim dizendo que o Lula estava pedindo para eu ir lá, queria que eu fosse o vice dele, aceitasse ser vice dele e substituí-lo no caso de frustração. E eu agradeci a honra, mas disse a ele que o Brasil não pode ter um presidente por procuração. Nosso país precisa de liderança, nosso país precisa de achar um caminho equilibrado, um caminho que a gente possa tirar os extremos dessa coisa e tentar ver se a gente ajuda o Brasil a crescer, a produzir os empregos. Veja bem, o que aconteceu na eleição passada, Salomão? O Aécio perde por um pouquinho de nada, não reconhece o resultado e não é possível que a gente não aprenda nada desse desastre. Essa confrontação violenta produziu o Bolsonaro. Pronto, falei o nome do coisa, né? Produziu o Bolsonaro. E o Bolsonaro representa um protesto, uma indignação, não é que eu considero respeitável. Mas a proposta que ele, com Paulo Guedes, com o general, esse jumento de carga que ele escolheu para vice e tal, que está propondo explicitamente um golpe de Estado. E eu vou dar tudo que eu tiver de meu entusiasmo, do meu amor, da minha paixão, da minha agressividade, do meu talento, tudo que eu puder dar para ajudar o povo brasileiro a não cair nesse precipício de nos obrigar a escolher os extremos. Nós precisamos sair pelo caminho do diálogo, da possibilidade de conversar os brasileiros todos depois da eleição para consertar a situação, que não é fácil e está piorando muito gravemente na economia. Agora, candidato, esse eleitor do Bolsonaro, ele está dizendo alguma coisa que precisa ser ouvida, né? Precisa ser ouvida e eu ouço. Ele está dizendo que a política tradicional apodreceu, ele está dizendo que não aguenta mais a incapacidade, a incompetência, o descaso das autoridades com a violência, que espetou o medo no coração da família brasileira, e diante disso o pensamento progressista tradicional fica com conversa fiada, traduzindo direitos humanos como se fosse uma proteção de bandido, o que é um equívoco, mas é o que está aparecendo à maioria das populações, e ele está querendo negar o diálogo. Porque a política é complicada, a política exige transações, exige negociações, reconhecimento das diferenças, e a população brasileira desempregada em massa, não é? Ofendida pelo aviltamento da condição de trabalho por essa selvageria da reforma trabalhista. A população brasileira está predisposta, parte grande, a soluções toscas, rápidas, fáceis de entender, e o Bolsonaro, que é um politiqueiro há 28 anos, deputado federal do Rio de Janeiro, profissional da política, meteu 3 filhos na política, não é? Está aí surfando na onda, né? Agora já para negar a legitimidade do resultado eleitoral. Camarada doente,
Eu suspedi minha campanha 3 dias em solidariedade humana, que eu acho que é um gesto que a gente tem que fazer. Antes de sair todo dia, ligo para o hospital para saber se está tudo bem e tal, para a gente poder fazer o debate, porque eu quero eles sadios, são, salvo. Eu lembro que eu fui colega do Bolsonaro, 4 anos, a gente todo dia se apertava a mão. Enfim, as pessoas, que é o meu privilégio, o ônus de ser velho é o privilégio de conhecer todo mundo. Eu sou amigo do Haddad, sou colega da Marina, colega do Meirelles. Para bem dizer, o único que eu não conhecia era o Amoedo. Os outros todos eu fui colega e sou amigo. E sobre isso, candidato, qual o peso que o senhor acha que vai ter nessa eleição, o passado e o histórico de todos os candidatos que estão disputando a presidência da República? Esse peso vai ser maior do que as propostas que eles têm para o país? O critério é desigual, Pedro. É engraçado isso. Porque se aplicasse, né, o juízo moral que se aplica sobre o Bolsonaro, né, no Alckmin, era uma coisa assim, mas o peso é diferente. Embora o Alckmin esteja pagando muito caro, não é, o situacionismo. Por mais que a propaganda diga o oposto, ele é o Temer, né? Ele é a agenda do Temer, ele empoderou o Temer, ele apoiou as reformas do Temer, ele está com a turma do Temer junto com ele. E isso virou um pé de chumbo que aparentemente está impedindo, porque a outra pessoa é serena, outra pessoa é equilibrada, outra pessoa que eu, por exemplo, torcia muito para que o debate fosse entre nós dois. Quem assistiu os debates aqui na Band, por exemplo, eu puxei o tempo inteiro ele para discussão e em temas programáticos, porque com todos os defeitos, conservadorismo, etc., é uma pessoa civilizada, uma pessoa que respeita, né, vamos dizer, as regras democráticas contra a barbárie que o outro representa. Ficou no caminho, aparentemente. Agora, o senhor falou de segurança pública, né? O que o senhor faria, por exemplo, diferente do que foi feito aí nos últimos anos, para tentar dar um pouco mais de segurança para a pessoa que está no carro agora, com medo de tomar um revólver na cabeça? Bom, é uma resposta muito simples, mas vou explicar. Tudo diferente. O Brasil tem um problema macroeconômico, que eu vou repetir, 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões e 800 mil brasileiros vivendo do bico. Aqui a fronteira é muito difusa, muito difusa. Chega o rapa, toma a mercadoria do cara, ele vai para o bairro dele chorando, amargurado, ali o traficante oferece ele no diário de R$70 e ele tem a conta para pagar e a comida para comer da família, o remédio do filho doente. É muito difícil que, por princípios morais, familiares, que são fortes, religiosos na nossa comunidade, o instinto de sobrevivência não lhe permite. Então, essas coisas aconteceram no Brasil de uma forma pesadíssima e, incrivelmente, o governo federal não orçou nada diferente do que orçava 15 anos atrás, e não mudou institucionalmente nenhuma lei. Então, veja, faz sentido, vamos perguntar aqui para todo mundo que está conversando conosco nesse momento, faz sentido o Brasil ter hoje 760 mil pessoas encarceradas, das quais 400 mil são garotos presos com pequenas, minúsculas quantidades de droga? Evidentemente, não estou dizendo que são bonzinhos, anjinhos, não. São microtraficantes que os grandes traficantes botam para distribuir, para a polícia matar, para a polícia fazer estatística de que está fazendo alguma coisa, enxugando gelo. E quando eles entram no presídio, são imediatamente cooptados pelas facções criminosas que os transformam em soldados agressivos da banalização da violência. Isso tem a ver com novas leis, nova política penitenciária, novo tipo de tratamento legal. Usar o exército para combater a violência errado? Pura bobagem. O exército não é treinado para isso. A única coisa parecida de exército com polícia é a fardinha. O exército é treinado para matar o inimigo. A polícia precisa formar a culpa do meliante, do delinquente. Isso é completamente diferente as tarefas. E aí você bota no Rio de Janeiro, todos os indicadores de crime violento aumentaram. Agora vou aproveitar o gancho. O senhor criticou agora há pouco o vice de Bolsonaro, que é o general Hamilton Mourão, que propõe aí uma constituinte. Mas essa proposta não é novidade. O PT já tinha feito isso há alguns anos. Não estou dizendo que esses extremos se parecem muito. Esses extremos se parecem muito. Regulação de mídia. E agora o PT, que passou, vamos recordar, passou 13 anos no poder. Eu ajudei. Então, portanto, eu mereço até uma certa crítica, embora eu tenha me afastado, não aceitei mais ser ministro. Mas o que eu estou falando, exatamente isso, o meu caro companheiro, o Zé Paulo, é o problema de a gente dar um tempo para os extremos.
separar os extremos, dar uma oportunidade para quem tem capacidade de dialogar, de botar as coisas, a bola no meio de campo, vamos começar o jogo de novo, tem muita canelada, não é possível que a gente não se reúna como nação, em nome das coisas graves. Então, veja bem, como é que eu posso propor uma constituinte? Isso é a página 1, eu li um artigo hoje, é a página 1 do Manual do Ditador. Página 2 é expandir o Supremo Tribunal Federal. A página 3 é considerar que a política e suas anarquias e contradições é uma anarquia, como o próprio general fala, praticar um autogolpe, matar a oposição, de preferência matando mesmo, né? Que é o que está acontecendo na Venezuela. Vocês imaginam que a Venezuela é um assunto irrelevante? Não, a Venezuela é um assunto muito bom na tragédia daquilo, para ver se a gente tira uma lição para o Brasil. O senhor está se apresentando para o eleitor, então, como um candidato do centro? Entre esses dois minha extremos? proposta é de centro-esquerda e ela se pratica no concreto. Eu quero reunir os interesses de quem produz com os interesses de quem trabalha. Vou dar os números. De quem trabalha, vou repetir só para não esquecer nunca, todo dia, por que eu estou nessa luta aqui depois de já merecer sair. O que eu já vi na política brasileira, eu já merecia não estar passando 24 horas por dia ligado, brigando, recebendo provocação de Bedel, de Romero Jucá. Fui dar entrevista agora em Boa Vista, eu pensei que o século XIX tinha se encerrado e mandaram cortar a energia da rádio. Da rádio, o jornalista lá, o dono da rádio, denunciou que tinha sido Romero. Foi antes daquele entreveiro com o jornalista? Exato. Não, o entreveiro aconteceu porque eu fui avisado antes. E queriam que eu não fosse para a rua. Que tinha um jornalista... Não é jornalista. O jornalista é você. É um pau mandado do cara que tá lá, recebeu 124 mil reais, a minha turma, agora eu tenho turma, sabe? Agora, o Ciro Gomes é um candidato pragmático, sabendo que é inelutável a ida... Mas deixa eu só dar os números aqui, porque eu sou de centro-esquerda. 13 milhões e 700 mil desempregados, me obrigo a ser solidário com o mundo do trabalho. Mas o Brasil fechou 13 mil indústrias. 13 mil. 4 mil delas fecharam em São Paulo, do desmantelo do governo Dilma para cá. Fechamos 220 mil pontos de comércio nessa política econômica estúpida de juro alto, de taxa de câmbio ridícula, de estrangulamento de infraestrutura, de impostos escorchantes para quem produz e trabalha e de folga exagerada para os nababos do setor financeiro. Esse é o jogo. Eu estava dizendo que o Ciro Gomes é um candidato, é um candidato pragmático e que é inelutável a ida do Jair Bolsonaro para o segundo turno. Por que as suas críticas se concentram mais nele quando tem que evitar a ida do Haddad? Que o senhor disse que não conhece o Brasil. O pior dos defeitos dele é não ter experiência, não conhecer nada de Brasil e quer ser presidente da República. Veja, eu não me guio por pesquisa. 3 anos atrás, quando eu me demiti de um empregão aqui na Companhia Siderúrgica Nacional, super executivo, resolvi ter um filho, enfim, vim para a luta de novo. Eu tinha 1%, ninguém nem lembrava quem eu era. E não é por isso que eu deixei de lutar, porque eu não estou aqui porque é fácil. Construir um caminho entre essa polarização, pelo contrário, é muito difícil, é serviço pesado. E eu calculava que fosse ser tudo assim. Eu errei completamente, mas ainda insisto, turrão que sou, de que o Bolsonaro só permanece onde está por conta dessa tragédia que aconteceu no pessoal com ele, a facada. Não é? Porque ele é muito inconsistente. A economia política que o Paulo Guedes advoga destrói o agronegócio brasileiro que vota nele. Então veja como as coisas, vota nele por causa de arma, vota nele zangado com o MST e não lê que a proposta econômica do Bolsonaro elimina subsídio. Ora, sabe quanto é o subsídio no crédito rural brasileiro para o agronegócio? 158 bilhões de reais. Se você tirar esse subsídio do agronegócio, o agronegócio fecha em 12 meses. E isso a taxa de câmbio, porque eles é que pagam a conta nossa com o estrangeiro, vai para 10, 12, 15 reais. Como nossos preços são todos vulneráveis ao dólar, o pão vai explodir, o preço do remédio vai explodir, o preço da passagem de ônibus vai explodir, e ninguém quer parar para prestar atenção. É uma coisa impressionante. Portanto, eu não me guio por pesquisa, não vou ceder aos institutos de pesquisa, né, o predomínio da luta política, e vou levar essa proposta com muito encantamento, muita esperança de que eu vou ajudar o Brasil a se livrar dessa contradição. O senhor nasceu no estado de São Paulo, nasceu em Pindamonhangaba, Vale do Paraíba. Que é a mesma terra do Geraldo Alckmin. Pois é, veja como eu sou. Nós nascemos na mesma maternidade com o mesmo médico parteiro. Ele no dia 5 de novembro, no dia 6. Isso é que eu estou dizendo, por alguma razão... O senhor já foi lá na campanha? Não, ainda vou lá porque, enfim, eu tenho parentes lá ainda, todo ano eu vou.
enfim, ainda fica na passagem de Aparecida, onde está a nossa padroeira, na passagem de Campo do Jordão, né? Ali o Vale do Paraíba, São José dos Campos, onde está a Embraer, que eu estou defendendo com unhas e O dentes. senhor vai rezar também lá em Aparecida? Vou ter um debate lá e eu vou Foi rezar. um parto sim. tranquilo, né? Sem forceps. O quê? Parto tranquilo. Foi ambos partos normais, no tempo que não se forçava tanto a mão das mulheres para fazer cesariana. Falar nisso, e o Mais Médicos, como é que será na sua gestão como presidente? Será mantido, ampliado, só que eu quero fazê-lo com médicos brasileiros. Portanto, eu vou mexer na formação, né? Como já fiz na minha cidade. Em Sobral tem hoje a melhor faculdade de medicina do Brasil, federal, gratuita, e já foi desenhada para produzir clínicos gerais com aptidão para a saúde da família. O senhor é contra trazer médicos de fora? Eu sou. É um país como o nosso, do tamanho que somos, trazer médico de fora é meio um constrangimento. Candidato, É evidente que o mais importante é a atenção à população. Enquanto não tiver médicos suficientes, serão mantidos os médicos que vieram de fora. o próximo presidente... Mas hoje há muitos médicos na Bolívia, brasileiros, muito médico em Rosário, na Argentina, que eu visitei já e quero facilitar a habilitação deles. O próximo presidente vai herdar um déficit grande, já previsto para o ano que vem. 150 bilhões de reais. 150 bi. E hoje a manchete do jornal O Globo soma a dívida de todos os estados, Estão 827 bilhões de Estão reais. quebrados. 27 estados, 17 já estão em líquidos. O que é que o governo federal também, quebrado, pode fazer para ajudar esses estados quebrados? Porque eu imagino que a saída aí seja conjunta, né? Sim, não dá para fazer todo mundo junto, porque as situações são diferentes. Eu vou começar pelo Rio de Janeiro, por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Aqui, basicamente, vamos tomar o exemplo do Rio Grande do Sul. Você tem 3 questões graves. A primeira, a forma com que o Rio Grande do Sul foi humilhado com a negociação da dívida da União. Então, eles estão perdendo ali entre 10% e 13% da receita corrente líquida por um tipo de negociação muito mal feita no passado e que tem sido inflada. Eles tanto pagam quanto ficam devendo mais por essa política de juros absurda. Então, eu vou fazer um swap dessa dívida, que basicamente é reestruturar os prazos dela mediante adesão a um programa de reestruturação que vem nos outros itens. O segundo componente no Rio Grande do Sul, que tem a relevância em Minas também, é a Lei Candir. O Brasil criou uma lei que basicamente isentou de impostos, como é correto tecnicamente, todos os produtos agropastoris e minerais para exportação. E isso com o compromisso da União indenizar. Nunca indenizaram, portanto, existe um ativo aí a ser abatido nessa questão. E eu quero ver se esse ativo se dirige ao terceiro grande problema, que no Rio Grande do Sul já é o sinal do que vai acontecer com todos os estados, inclusive São Paulo, que é o rombo na Previdência Social. O Rio Grande do Sul já é o primeiro estado brasileiro que tem os inativos mais caros do que os ativos. Já se gasta mais no Rio Grande do Sul. Ciro Gomes, qual deve ser o critério do governo federal para liberar recurso para municípios e estados? O critério vão ser condicionantes à adesão de um projeto nacional de desenvolvimento. Eu vou forçar a mão, mas vou forçar a mão com muita força. Porque o critério hoje é político, né? Hoje é clientelismo puro e simples, não é critério político, não. O critério político vai ser o meu. Então vai ser assim, nós vamos botar 50% de todos os bebês de 0 a 3 anos na creche em tempo integral. Quem opera isso, por regra, são os municípios, então eu vou condicionar a liberação de transferências voluntárias, naturalmente, à aplicação prioritária em creche de tempo integral, porque eu mato 2 coelhos relevantes. Aliás, isso é politicamente incorreto, eu resolvo 2 problemas de uma só tacada, né? Porque não se pode matar coelho, porque a minha mulher é defensora dos animais, nem na metáfora, porque eu nunca matei nada, nem ninguém, nem borboleta, a não ser um calango que matou um canário meu lá atrás, mas eu tinha 10 anos de idade. Imagina exportação de gado em pé, como está Também me acontecendo fizeram hoje. essa postulação, eu vou estudar, que é a PEC 31, não. É o PL 31, sou bastante simpático a ele, né? Enfim, então fazer as condicionantes serem isso. Então a primeira grande tarefa, creche, e ir para os estados o ensino médio em tempo integral, profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo. Aí alguém diz, eita, está fazendo outra promessa aberrante. Isso já é realidade em uma em cada das 3 escolas médias do Ceará, que, como sabem, é um dos estados mais humildes e pobres do Brasil, e eu tenho dito com muita segurança, se o Ceará, pobre como é, faz, por que o Brasil, forte como é, não pode fazer? E o seu coordenador de campanha é o Prisco Bezerra, né? Prisco Bezerra. Que parece, hoje tem uma notícia aí, já doou 1 milhão para a campanha do seu irmão Cid Gomes ao Senado. E para a sua campanha, ele doou também? Sabe que eu não sei? A única exigência minha... saber, hein, cara? Não, eu preciso saber, mas a única exigência minha, eu sei que é garantida, é que não se aceite nada irregular, porque bocão do jeito que eu sou, né? Agressivo do jeito que eu sou,
qualquer errinho minúsculo que seja meu vai ser escandaloso. Então, vou checar hoje. Acaba sendo um problema, né, para o senhor, né? Sim, claro. Qualquer irregularidade para mim é impossível. Do jeito que eu sou crítico de todo mundo, não posso errar. Vamos falar de segurança. Segurança no seu estado, Ceará. O Ceará hoje também se alinha entre os estados que têm mais violência. Um desastre. Basicamente, nós estamos tendo muito êxito nesses crimes que são possíveis de ser resolvidos com investigação e tecnologia. Fizemos uma nova academia, multiplicamos o efetivo quase por 3, renovamos todo o parque tecnológico da polícia, viatura, etc, etc. Toda a agenda tradicional nós fizemos. E conseguimos, por exemplo, assalto a banco, conseguimos sequestro, praticamente zerou, porque a gente investiga com a mais sofisticada tecnologia, mas explodiram os homicídios. E basicamente a explicação é que Fortaleza virou um entreposto comercial global, né, de repercussão global, de droga química. O Acre, por onde entra, e Fortaleza por onde sai. Fortaleza tem um aeroporto internacional, circulam por ali 5 milhões quase de turistas por ano, e temos 2 portos, né, assim, que não tinham nenhuma tradição. A nossa polícia está assustada. E a forma de enfrentar isso, nós temos segurança, não será possível pelo governo local. Porque hoje é o crime organizado. É isso, são as facções criminosas que estão lá disputando território. O Comando Vermelho do Rio de Janeiro, o PCC daqui. Por que cresceram tanto essas organizações? Cresceram porque fizeram acordo com as autoridades, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Eu tenho provas disso aí, grave? Eu tenho provas assim, documentadas, não. Eu tenho muitas matérias de jornal, temos muitos indícios veementes. No Rio se fala muito do Brizola, né? E o fato mais... Exatamente. Não o crime organizado. O Brizola era acusado de não deixar a polícia subir o morro. E para os bandidos não descerem. Esse seria o tipo de acordo que ele fez. Mas é uma coisa que ele sempre repudiou, e eu conheci muito o Brizola, conheci muito o Batista, que foi o secretário de segurança dele, e isso é uma completa mentira. Na verdade, se fosse uma coisa teria acontecido no Rio e não em São Paulo. São Paulo se acusa o governo Alckmin, principalmente. Eu nunca atribuí ao Alckmin, não. Eu acho que as coisas acontecem. O Alckmin tem um problema da omissão, mas as autoridades daqui, evidentemente, contemporizam. Vamos lá, vamos ter uma certa clareza hoje. Hoje, metade das vagas dos presídios de segurança máxima federais estão vazias. E todo o alto comando do PCC está em presídios estaduais de São Paulo. Se comunicando daqui e dando as ordens. Para matar gente em Fortaleza, matar gente em Natal, matar gente em Recife. Nos deméritos... Isso vai ser assunto meu se eu assumir a presidência da República. Nos deméritos do candidato Fernando Haddad, o senhor disse que ele perdeu a eleição aqui em São Paulo para um farsante como Dória. O senhor sustenta essa posição? Sustento candidato? Comovidamente. Hoje eu vi no jornal que o Dória mostrou na televisão, na propaganda dele, crianças russas e americanas como se fossem creches que ele construiu em São Paulo. Camarada que chega numa campanha eleitoral em que o adversário está fiscalizando, a imprensa está acompanhando e tem o despudor. Camarada que assina um documento. Imagina se eu, Ciro Gomes, assino um documento lá no Ceará dizendo que não vou sair da prefeitura e me comprometo e assino e me apresento candidato, eu nunca mais me elejo. Crianças brasileiras na propaganda eleitoral. Sim, então... e daí você mostra uma criança russa dizendo que é a creche que você fez. E as escolas americanas... O farsante faz isso, ele sempre inventa uma. Ele sempre inventa uma. Eu estou falando da assinatura dele. Se eu boto a minha assinatura num papel lá no Ceará e digo, eu não vou fazer isso com a minha assinatura e eu me apresento no dia seguinte que vou fazer... A turma diz assim, vai cagar de culpa riba, rapaz. Isso é como o Matuto lá do Ceará fala, não eu, tá entendendo? Você assinou e não fez, se você assina e faz o oposto, é um farsante. E o problema meu não é ele, que é o problema dos paulistas. O meu problema é o Brasil. Minha preocupação é o seguinte, o Haddad, com a inexperiência dele, até ele saber onde é que fica a cabeça do cachorro, o Alto Solimões, né? O Vale do Mochotó, o Vale do Piancó, essas coisas todas, o Bolsonaro já passou por cima dele e o país simplesmente perderá a democracia. Essa é a minha preocupação. Muito obrigado pela sua presença e eu acho que ainda vai dar tempo de nos encontrar mais uma vez antes das eleições. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado a toda a gente querida que está nos ouvindo.